A Daiane e eu temos um recadinho para dar para você aqui no Leitura de Ouvido. Temos muitas ideias para modernizar o podcast, mas para isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entre em apoia.se/leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas para quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. O Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se/leitura de ouvido e vem com a gente para essa jornada de herói. Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. E eu sou a Daiana. E eu já estou escutando os sinos do Papai Noel chegando. Eu também, eu adoro. Hoje dia 25, dia de Natal. Buscamos na literatura, os textos que inspiram. Fizemos uma série de 3 episódios que terminam hoje. E já vamos avisar que na semana que vem, na sexta-feira, será a primeira vez da história do Leitura de Ouvido que a gente vai ficar sem o episódio, porque a gente vai começar um ano novo, né, Lucas? A gente vai tirar uns diazinhos de férias e vamos voltar ali já dia 8 de janeiro. Hoje temos mais uma coisa diferente, Lucas. Não é exatamente um conto, mas é um capítulo do romance de Coelho Neto chamado Mistério de Natal, que se chama Natal, e ele é tão fechadinho que parece um conto. E o Coelho Neto tem esse romance que inclusive é inspirado em Charles Dickens e a sua história clássica, né, Christmas Carol. Então se prepare que você vai ficar cheio aí do espírito natalino para comemorar o dia de hoje. Só pra você ter uma ideia, ele faz toda a trajetória, né, desde a partida, a aparição do anjo, aí tem toda essa peregrinação, até que tem o nascimento em si do menino Jesus, que é esse capítulo que a gente vai fazer, que se chama Natal, e depois ainda tem até o desfecho, né, com a parte da estrela e a adoração dos magos. Então o livro inteiro ele é muito Natal, do começo ao fim, parece até as escrituras, os evangelhos, mas é literatura, é uma criação muito linda que o Coelho Neto fez. Quero dizer que ele foi um escritor também, cronista, folclorista, enfim, crítico, teatrólogo, fez muitos textos de teatro e foi considerado o príncipe dos prosadores brasileiros. A sua obra é muito vasta, muito embora ele tenha sido meio que combatido pelos modernistas, ele merece ser lido e essa obra é muito encantadora. Então vamos lá, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Feliz Natal! Conseguimos passar por 2020 e a gente se vê em 2021. Boa leitura! Natal, de Coelho Neto. O esplendor é mais impenetrável que a treva, e foi uma muralha fulgurante que encobriu Maria quando se realizou a profecia do bem. Na hora em que os galos cantaram a primeira vez, súbito clarão resplandeceu no fundo da caverna. A luz foi tanta, tão intensa, que atravessou o sono em que jaziam o patriarca e o pastor. José soergueu-se de ímpeto, firmando-se nas mãos, ofuscado pela claridade vivida que irradiava em estalactites de um brilho augusto, mudando em rútilos diamantes todas as pedras brutas e fazendo áspero solo, eriçado em pedrouços, uma área esplêndida como se fosse embutida de gemas lapidadas. O pastor, atônito, deslumbrado, arrastava-se tateando e a caverna, a mais e mais aclarada, parecia toda uma chama alva, como se um luar maravilhoso a enchesse magnificamente. Os 2 homens atordoados não falavam. Estendiam as mãos e os seus dedos chameavam como raios d'astros e da luminosidade desprendia-se um perfume, novo na terra, aroma celestial que enlevava como um encantamento. Além da caverna, a noite negrejava calada e erma de estrelas. Pôde o pastor arrastar-se até o limiar e o seu corpo, esgueirando-se, refugiam como de uma salamandra.
Trêmulo, chegou à entrada, respirando a largos sorvos o ar frio que vinha dos outeiros. Levantou o olhar e recuou espavorido. Escada altíssima de cintilantes degraus ligava o cimo do outeiro ao céu aberto em radiante pórtico, e anjos desciam, tantos que pareciam uma catadura que se despenhava espumejando, iriada de sol, com cintilações de pedrarias. Não pôde olhar, e rojando-se com a face na terra, ouvia o murmúrio das asas. Não disse palavra, imóvel, tolhido de assombro, sentindo a transfiguração da noite. José conseguiu levantar-se e caminhou lentamente através do esplendor. Maria apareceu-lhe entre as mansas ovelhas, que, reunidas, bafejavam as palhas onde um menino infante, com as mãozinhas na boca, os olhos cândidos abertos, parecia contemplar a Virgem que sobre ele inclinava-se. Olhou-a, fitou no tenro corpo os olhos e viu que o cercavam 3 figuras de incomparável beleza. Uma, as mãos diáfanas cruzadas sobre o peito, os olhos baixos, concentrada, rezava. Outra, de olhos enlevados, com uma palma verde na mão débil, sorria. A terceira, de joelhos, aquecia com o hálito, envolvendo nos seus longos cabelos louros o corpo recém-nado. Por onde teriam entrado os 3 seres? Que anjos seriam? Não os pôde reconhecer o patriarca. Mas chegando-se à Virgem, tomou-lhe a mão e beijou-a. Ele mostrou-lhe o filho com uma ternura tão meiga que o sorriso não pôde por si só espremi-la e lágrimas correram. Assim deram os olhos, de uma só vez, todos os seus tesouros, o brilho do olhar e os diamantes da meiguice, essa humildade do amor. Pouco a pouco foi-se a luz extinguindo, a sombra retomou a caverna. As virgens desapareceram e Maria, acolhendo o pequenino nos braços, chegou-o ao colo, aqueceu-o, afagou-o. Foi mãe antes de ser serva. Só depois de o beijar, estremecidamente, ouviu as vozes que atroavam a noite. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra de boa vontade. Ocorreram-lhe as palavras do anjo. Lembrou-se então que o ser nascido do seu seio era o Deus da promessa. Deitou-o delicadamente nas palhas e ajoelhou-se adorando-o. José, afastado do grupo, prestava culto à Virgem e ao infante, e o céu, pela voz dos espíritos eleitos, saudava a vinda do Filho do Homem, portador da piedade. Ergueu-se o pastor, olhou o céu e, ouvindo os anjos, saiu a correr bradando inspiradamente a boa nova. E os galos puseram-se a cantar, anunciando a maior e mais bela madrugada do mundo. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o @Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piasecki. Essa é uma produção da Roca Studios.